Deixa eu ver. Vai. Não compreendi essa. Tá indo, não é? Pronto, agora tá gravando. Então, gente, ó, vamos falar do último método de identificação de compostos orgânicos, que é o RMN. Nós vamos falar hoje sobre ele, né? Sobre a ressonância magnética nuclear, né? Na verdade, a espectroscopia de ressonância magnética nuclear de hidrogênio, de prótons de hidrogênio, né? Ou seja, de prótons que é em relação ao hidrogênio. Então, já falamos sobre infravermelho, falamos sobre massa e agora vamos falar de ressonância RMN. Tudo bem? Quem tem interesse em fazer concurso para perito ou qualquer área de voltada para saúde, principalmente de perícia ou até mesmo Polícia Federal, essas coisas específicas da área de farmácia, tem que ter o conhecimento desses métodos de análise, certo? Porque boa parte das investigações que o perito farmacêutico faz, ou até mesmo o químico, né? Que os dois têm essa afinidade em relação à parte da química, tem conhecimento profundo sobre os métodos de identificação de substâncias. Esses métodos são aplicados diretamente para a identificação de substâncias suspeitas e assim fazer deduções do andamento de um determinado crime ou coisa semelhante, certo? Não só a ressonância, como também o espectro de massa, como o infravermelho, também os métodos cromatográficos, todos eles são métodos de alta eficiência aplicados nas análises, certo? Até mesmo o teste do COVID que vocês fizeram, aquele de sorológico, ele faz uma corrida cromatográfica, que é só todos esses testes, até o mesmo de gravidez, também é uma corridazinha cromatográfica, que ali o líquido vai passar pela fase sólida e fazer a coloração conforme a identificação. Mas, então, mas aí o interesse de vocês em relação a isso vai depender muito da área de atuação. Quem for atuar na área de dispensação, possivelmente não vai ter necessidade de estudar profundamente esse conhecimento. Quem for da área de manipulação, produção de medicamento, possivelmente será necessário conhecer um pouco mais sobre esses métodos, porque eles são utilizados principalmente na questão da purificação e qualidade de medicamentos também. E na área de perícia tem que ser isso, certo? Então vamos lá, né? Então vamos começar a falar sobre a ressonância magnética. Gente, primeiramente é um método muito utilizado na química, certo? Como instrumento de identificação de substâncias, né? Vamos falar um pouquinho aqui, então, sobre o método de RMN. Porque eu acabei colocando... Vamos lá, o que nós temos aqui? Bom, primeiramente, o RMN é uma ferramenta que é muito poderosa, vamos dizer assim. Ela tem uma capacidade de identificação da estrutura orgânica, ou melhor dizer, uma influência na identificação da estrutura orgânica muito avançada, porque ela é extremamente precisa, assim como o espectro de massa, que ela permite a identificação clara de estruturas a partir dos espectros que são analisados, certo? Então, nós temos essas características que são muito comuns às moléculas que podem ser facilmente detectadas pelo RMN. Qual o segredo do RMN? Ele identifica pelo próprio nome já diz, ressonância magnética, ele identifica o spin, a variação de spin ou o estado energético de spin do núcleo atômico. Aí é o segredo. Para ele, esse método, ele só se aplica a núcleos que possuem número de prótons, ou número atômico ímpar, ou número de massa ímpar. Então é necessário que o número de
de partículas subatômicas no núcleo, no caso a questão do número atômico, tenha que ser ímpar, ou o número de massa tem que ser ímpar, certo? Esse é o segredo do método. O método ele é aplicado a alguns átomos, a alguns núcleos específicos que possuem essa característica. Temos o hidrogênio, né, o próton, que tem apenas um próton, o carbono 13, né, o nitrogênio 15, o flúor 19 e o fósforo 31 são os principais métodos utilizados. Então, esses núcleos são os núcleos aplicados com RMN para a identificação de compostos orgânicos. O mais amplo de todos eles é o de hidrogênio e de carbono 13. São métodos mais aplicados. Nessa aula, nós, dentro do curso de orgânica da farmácia nossa, assim, no curso de vocês, nós só vamos trabalhar com ressonância RMN de hidrogênio, certo? Vamos lá, então, o que vem a ser esse spin? O spin nuclear, na verdade, o que é que tem a ver com RMN? Bom, primeiramente, gente, o spin, ele precisa ter uma numeração ímpar, né, como eu falei, da partícula, ou número atômico, ou então o número de massa, precisa ter número ímpar, para que exista uma avaliação desse spin atômico, ou seja, esse spin nuclear. A carga de um núcleo de spin gera um campo magnético, que aí é o segredo, aí que vem o detalhe. Quando nós temos um spin ímpar, ele girando em torno de si mesmo, ou do núcleo em si, as partículas em movimentação da sua carga elétrica, ela vai gerar um campo magnético, e esse campo magnético é perceptível, certo? E ele vai, na verdade, fazer o quê? Ele vai poder sofrer influência externa. Aí que está o segredo do spin. Só é possível esse campo magnético se tiver um número de partículas ímpar, né? No caso, ou o número atômico ou o número de massa, para permitir esse spin, a existência desse campo magnético. Como é que funciona isso? A movimentação das partículas cria então esse campo magnético que segue até a regra da mão direita, que girou para a direita, girou para um lado, e aí você vai ter a questão do dedo polegar. O dedo polegar é a direção do campo magnético, certo? Esse giro da molécula, né? Vocês podem observar aqui. Deixa eu botar aqui a seta aqui, ó. É esse giro, né, do núcleo, né, da movimentação das partículas, vão criar um campo magnético devido à movimentação de partículas. Aí vem um detalhe, o que vem a ser esse campo magnético? Se nós formos observar, toda a radiação eletromagnética, né, o próprio nome já diz, ela vem com um campo elétrico e um campo magnético perpendiculares, devido a essa movimentação de partículas com carga. Se nós analisarmos a nossa rede elétrica em casa, o movimento dos elétrons na fiação cria em torno desse fio um campo magnético. Por isso que esse campo magnético interfere em redes de dados. Por isso que de acordo com a construção civil, as normas regulamentadoras, é necessário que a rede elétrica tenha uma certa distância da rede de dados. Por isso que você nunca vai ver passando pelo mesmo cano o cabo de rede e o cabo de rede de dados e o cabo de rede de energia elétrica, por causa do campo magnético gerado pelas partículas em movimento. E esse campo magnético interfere diretamente na passagem de dados pelo cabo. Aqui a mesma coisa, a mesma ideia. O movimento das partículas no núcleo atômico, né, permite a criação desse campo magnético, esse estado de spin. Esse estado de spin vai permitir a criação desse campo, que pode sofrer ou não influência externa. Certo? Temos aqui, ó, a questão do campo magnético interno, ele pode sofrer influência externa. Como nós podemos observar aqui, ó, nós temos aqui o campo. Deixa eu só ver se eu mudo de coisa aqui.
Pronto, preto. Ó, vocês podem observar aqui que eu tenho aqui o campo magnético interno, né? Do meu núcleo. E esse estado de spin permite a ele a geração de dois polos, igual a Terra. A Terra, ela possui um campo magnético próprio devido à sua movimentação em torno do seu próprio eixo. Tanto que nós temos os polos, polo magnético do norte e polo magnético do sul. Exatamente na Terra. Mesma coisa a questão de movimentação do núcleo atômico. Só que essa barra, né, no caso, digamos assim, essa barra magnética que é gerada a partir da movimentação das partículas, ou esse campo magnético que cria os polos, pode sofrer influência externa devido à exposição a outro campo magnético. Deixa eu mudar de cor. Então, o que nós podemos analisar a partir disso? Que a presença do campo magnético externo vai influenciar na mudança do spin no núcleo atômico. Essa mudança do spin vai gerar um estado energético diferenciado no núcleo e, consequentemente, o equipamento consegue detectar essa variação do estado energético de menor para maior estado de energia. Ou seja, há uma mudança nesse campo e ele, ao sofrer essa alteração do campo, essa molécula, esse átomo, desculpe, vai gerar um sinal e esse sinal é detectado pelo equipamento. Aí tem duas formas de influência do campo magnético externo, que é quando ele não é forte o suficiente, ele apenas vai alinhar o campo magnético de spin. Quando ele é forte o suficiente, ele vai ocasionar uma alteração na mudança do polo, certo? Então, essa variação é decorrente do campo magnético, certo? Externo, ou seja, essa mudança. E essa mudança de estado de spin é detectada pelo equipamento. Então, aqui nós temos uma variação de energia, né? Que é decorrente dessa mudança de estado energético devido ao campo magnético externo, principalmente. E essa variação do estado de spin, do estado energético, do spin do átomo, é o que vai ser utilizado como informação para gerar o sinal detectado no equipamento. E esse sinal ele é muito preciso de acordo com a natureza da análise, né? Como nós temos do hidrogênio, então vai ser o spin do hidrogênio. Se for do carbono, o spin do carbono e assim vai. Certo? Como eu falei, a questão do alinhamento, né? Aí vem, então, esse alinhamento ele pode ser contrário ou pode ser também mantendo a mesma natureza do campo externo. Ou seja, pode inverter os polos. Deixa eu só adiantar aqui. Então, vamos lá. O que é que nós temos aqui? Ó? Então, a diferença de energia é proporcional à força do campo magnético. Quanto maior o campo magnético, certo? Maior a diferença de energia do estado energético do núcleo atômico, certo? E isso vai permitir o quê? Uma variação do sinal e assim onde é que ele vai ser detectado. O que acontece? Então, ó, o segredo nessa análise está nesse ponto aqui, ó. Primeiro, se nós estamos falando do hidrogênio desculpa, o H1 apenas, que só tem um átomo, um próton, ele tem o quê? Uma análise regular. Vamos supor que todos os átomos de hidrogênio tenham ali uma absorção semelhante no campo magnético. Então, não haveria necessidade, ou seja, não tinha finalidade nenhuma esse equipamento, essa análise. Aí veio o segredo. A proteção magnética de cada átomo de hidrogênio é o que permite a identificação, a mudança ou alteração no sinal, favorecendo essa análise da molécula, porque cada átomo de hidrogênio, de acordo com quem ele está ligando, é o que vai permitir a sua identificação. Certo? Então, essa proteção magnética interna de cada átomo é o que permite a
a avaliação da molécula, né? Então, por isso que aqui, ó, se todos os prótons absorverem a mesma quantidade de energia no campo magnético, não podemos retirar informação. Então, por isso que a avaliação tem a ver com essa proteção, com essa mudança em cada estado de spin. Ou seja, a quantidade de energia que é absorvida, então, consequentemente, nós temos ali uma escala de alteração do estado energético de cada próton da molécula, né? Aí vem um detalhe, os prótons em si, ou seja, os átomos de hidrogênio, que é o que nós vamos avaliar, eles estão rodeados por elétrons de outros átomos próximos a eles. E isso faz com que eles sejam protegidos do campo externo. Olha só, como é que funciona isso? Então, os elétrons em torno da molécula, que estão próximos ao átomo de hidrogênio em questão, vão ter movimentação, criando assim um campo interno, certo? E rodeando esse átomo, impedindo que o campo magnético externo se aproxime dele. Tudo bem? Então, isso é o que vamos avaliar. Quanto mais protegido for, menor a influência do campo externo. Quanto mais livre for, maior a influência do campo externo. Aí, o equipamento ele consegue detectar todas essas variações de acordo com a posição de cada hidrogênio. Certo? Os prótons, a força do campo magnético tem que ser aumentada para que um próton protegido possa inverter a sua frequência. Olha só, qual é o objetivo? É variar a frequência ou alinhar o campo magnético interno com o externo. Por isso que há diferença de energia. Observe, ó, em escala, né, em escala de Gauss, que é a escala do campo magnético, um próton desprotegido absorve o quê? 14, é mais ou menos 14. Só que se um próton tiver circundado por elétrons, ele vai estar protegido e sua energia interna é menor. Então você precisa fornecer uma quantidade de energia superior à energia do próton para que ele consiga sofrer uma alteração na sua frequência. Consequentemente, esse equipamento vai identificar que naquele ponto específico ele teve que aumentar a sua energia para permitir a mudança do estado de spin do próton ali, do átomo de hidrogênio, daquela posição da molécula. Certo? Então, para nós entendermos isso agora, em termos químicos, em termos da análise molecular, vamos pensar aqui, ó. Eu tenho aqui uma molécula. Deixa eu sentar direito aqui. O que acontece? É uma molécula de álcool metílico, né? Ou seja, o metanol. O que vocês podem observar aqui? Ó? Eu tenho átomos de hidrogênio aqui, átomos de hidrogênio aqui. Esses átomos são diferentes. No caso, esses três átomos em si, eles estão em mesma posição, em mesma situação de ligação. Eles estão ligados ao carbono, que o carbono está ligado à hidroxila. Pronto, todos eles estão na mesma situação. De acordo com a regra da estrutura atômica, todas as ligações, né, covalentes do carbono nessa situação são iguais. Então, esses átomos de hidrogênio, por serem os mesmos, então não tem diferença nenhuma entre eles, certo? Mas esse átomo de hidrogênio agora está ligado ao oxigênio, então há diferença total disso aqui, certo? Então, de acordo com o que eu colei aqui, esses átomos, mesma ligação, mesma valência, mas esse átomo de hidrogênio é totalmente diferente, porque agora ele está ligado ao oxigênio. Então, na ressonância magnética, nós conseguimos identificar separadamente cada uma variação de spin nos dois átomos de hidrogênio. Agora, vamos lá. Observe. Eu tenho aqui o hidrogênio ligado ao carbono. A eletronegatividade do hidrogênio é em torno de 2, se não me engano, 2,2. Do carbono é 2,3. Ele é um pouco mais eletronegativo, 2,4, 2,3. É mais eletronegativo do que o hidrogênio e vai puxar o quê? A nuvem eletrônica para si. Já, olha só, ao puxar a nuvem eletrônica, o hidrogênio vai ficar menos protegido do que ele estaria sem esse átomo de carbono. Já na ligação com o oxigênio, a eletronegatividade no oxigênio é em torno de 3, do hidrogênio 2. Então,
2,2 mais ou menos. O que é que vai acontecer? Há uma atração tão forte que a nuvem eletrônica do hidrogênio praticamente vai deixar ele descoberto. Ao ficar descoberto, esse hidrogênio fica exposto, o seu estado de spin então fica exposto ao campo magnético externo. O que significa que a quantidade de energia necessária para mudar esse estado de spin é menor. Então, eu vou precisar de mais energia para mudar esse estado de spin do que para esse estado de spin. Consequentemente, o equipamento consegue identificar essa variação. Se eu fornecer a mesma quantidade de energia para os dois hidrogênios, esse aqui, com toda certeza, vai sofrer uma variação do estado de spin muito mais intensa do que o de cá. Então, aí nós podemos avaliar a escala de variação entre os hidrogênios. Um vai variar mais do que o outro. Então, é possível identificar isso no equipamento. Só adiantar aqui para poder... Pronto. O que acontece? Ó, sinais do RMN. O que é que a gente vai entender agora? Então, o número de sinais mostra quantos tipos diferentes de prótons estão presentes. Olha só. Número de sinais tem a ver com quantos picos nós vamos identificar. Lembrando que existe, nós vamos falar um pouco mais adiante, que não necessariamente eu terei um pico, né? Somente. Eu posso ter um conjunto de picos que vai corresponder a um sinal. Então, esse sinal aqui vai identificar quantos prótons de naturezas diferentes existem, certo? Então, eu posso ter um pico só ou posso ter um conjunto de picos. Isso vai depender da natureza daquele que está sendo avaliado. Eu vou falar mais adiante o que significa. A localização dos sinais mostra como o próton é protegido ou desprotegido. Como assim? Nós vamos falar um pouquinho sobre a escala, né? A escala nós chamamos deslocamento químico, que ele vai de 0 a 12 aproximadamente. Quanto mais distante de 0, nós temos um maior deslocamento químico. Quanto mais próximo de 0, nós temos um menor deslocamento químico. Esse deslocamento tem a ver com justamente isso aqui, ó. Se vai estar mais protegido ou menos protegido. Quanto mais próximo de 0, mais protegido o próton. Quanto mais próximo de 12, menos protegido é o próton. A intensidade do sinal mostra o número de prótons do mesmo tipo. Olha só, o que quer dizer isso aqui? Se eu tenho um pico pequeno e um intenso, esse pico aqui corresponde à quantidade de hidrogênios, prótons que estão nessa situação. Aqui também. Só que, vamos supor, se aqui eu tenho um pico mais intenso, significa que eu tenho mais hidrogênios e aqui eu tenho menos hidrogênios. Nós chamamos isso daqui de distância, ou seja, integral, avaliação integral do meu pico. Ou seja, esse tamanho do pico é o que vai caracterizar a quantidade de hidrogênios que estão seguindo aquela característica do sinal RMN. Certo? Desdobramento do sinal mostra o número de prótons dos átomos adjacentes. Observe, como eu falei com vocês, aqui ó, eu posso ter um pico ou mais de um pico. Esse número de picos vai corresponder ao número de átomos de hidrogênio próximo, ou seja, adjacente do carbono lateral, que estão sofrendo também alteração da ressonância magnética. Aí aqui nós vamos seguir uma regra, que eu vou falar mais adiante, que é a regra chamada N+1. Esse N+1 significa o quê? É o número de hidrogênios mais 1. Se aqui eu tenho 5 hidrogênios adjacentes, o número de picos vai ser igual a 5 mais 1, que é igual a 6. Então vão aparecer 6 picos correspondentes àquele sinal, aquele ponto do átomo de hidrogênio relacionado a 5 adjacentes a ele. Vou falar isso aqui no gráfico, a gente vai entender melhor. Certo? Então são 4 características principais do sinal RMN que nós vamos avaliar. Número de sinais, corresponde ao número de hidrogênios. Sua posição, deixa eu apagar isso aqui tudo. Então nós temos número de sinais, sua localização, sua intensidade e o seu desdobramento, quantos picos nós vamos observar. Tudo bem? Então vamos lá, né? Vamos entender. Então como é que funciona o meu espectro, né? O meu espectrômetro de RMN? Nós vamos criar o campo magnético, né? Onde a amostra vai estar no tubo que vai ser acoplado ao equipamento. E aqui vai sofrer a variação.
Esse campo, essa variação do campo magnético vai ser encontrada então pelo detector. Esse detector vai absorver essas ondas que são geradas, ou seja, são emitidas pela amostra, e gerar um sinal de acordo com a intensidade e o deslocamento químico. Certo? Vamos aqui avaliar um pouquinho como é que funciona um gráfico de RMN. Temos aqui um exemplo de um gráfico do álcool metílico, que nós já falamos um pouquinho sobre ele. Quantos hidrogênios diferentes nós temos? Nós temos esse hidrogênio ligado ao oxigênio e temos esses 3 hidrogênios que estão ligados ao carbono. Certo? Então, nós vamos ter aqui 2 sinais, dois conjuntos de sinais que caracterizam especificamente esses 2 tipos de hidrogênio. Esse pequeno sinal aqui, nós vamos ver que é o sinal de referência, que nós chamamos do TMS, que aqui é o tetrametilsilano. Na verdade, considerado a substância com 100% de blindagem, né? Que é o que nós zerando praticamente essa capacidade de deslocamento químico. Então, ele é tido como referência e a partir dele é avaliado os demais, certo? Então, sempre vai ter esse sinalzinho aqui no final. Mas vamos lá. Então, o que nós temos? Lembra que eu falei que esse hidrogênio aqui ele é menos blindado, então ele está mais livre. Então, a intensidade do sinal dele é menor, não porque ele está mais livre, mas sim porque só tem um igual a ele. E ele vai ser mais distante do TMS porque ele é menos blindado do que o TMS, certo? Já esses 3 hidrogênios, o sinal dele vai ser maior, porque são 3 hidrogênios, e a distância dele para o TMS é um pouco menor, porque a blindagem dele é maior do que o outro hidrogênio ligado ao oxigênio, certo? Então nós temos aqui o chamado blindagem, que é decorrente da nuvem eletrônica em torno do hidrogênio. Mas aí o professor pode perguntar, professor, o oxigênio não tem uma nuvem eletrônica grande? Tem, mas ele tirou essa nuvem do hidrogênio, então deixou o hidrogênio livre. Aqui no carbono, no caso dos hidrogênios ligados ao carbono, ele tira, mas é pouco, então ele deixa uma nuvem eletrônica muito grande sobre esses hidrogênios, certo? Então, o tetrametilsilano, como eu falei com vocês, é aquele que possui um estado de blindagem muito alto. É o que caracteriza como uma blindagem zero, blindagem de referência. Deixa eu ver aqui. Pronto. Então, o que acontece? Como é que funciona essa análise? Vamos adicionar o TMS à amostra, ele vai ter o seu pico de referência e a partir dele nós vamos ter os demais. O que acontece? O silício é menos eletronegativo do que o carbono. Então, o carbono vai puxar do silício e vai puxar do hidrogênio. Só que, como ele vai ser puxado do silício, ele vai acabar praticamente mantendo toda a nuvem sobre o hidrogênio, certo? Então, os átomos de hidrogênio do TMS são altamente protegidos, então difíceis de serem alterados o seu estado de spin através do campo magnético externo, certo? É tanto que a gente usa ele como zero, como referência, a partir dele que nós avaliamos esse deslocamento químico. E sempre vamos avaliar o campo magnético mais para o lado esquerdo, que é o deslocamento em relação a esse estado de blindagem, certo? Deixa eu abrir todos aqui. Foi muito. Então, o deslocamento químico vem a ser o que então, gente? O deslocamento químico é a distância que vamos ter entre o TMS, certo? E o sinal correspondente ao hidrogênio. Isso é medido, então, em ppm, de acordo com esse deslocamento químico, que tem a ver com a frequência do campo magnético, que é medida em hertz, certo? O mesmo valor para o instrumento, ou seja, a frequência, a ideia é a mesma, independente do equipamento, o número de megahertz que ele consegue chegar, certo? Essa escala nós chamamos ela de delta. Então, deslocamento químico nós chamamos de delta, representado pelo símbolo delta, certo? Que mais ou menos assim, aquele negocinho bonitinho, né? O delta. Ou tem gente que faz assim, mas o mais bonitinho é esse aqui, ó. Opa, como é que fala? Assim, ele é mais bonitinho,
certo? Então, nós temos aqui, ó, o delta, que é medida em ppm, e a escala de deslocamento químico. Vai de 0 a 600 ou de 0 a 3.000. Vai depender do nível de escala do equipamento. Aqui eu tenho de 60 MHz e aqui eu tenho de 300 MHz. Mas a ideia é a mesma, certo? Onde o 0 é tido como TMS e qualquer posição aqui absorvida é tida como a variação dos hidrogênios na molécula. Aqui eu tenho alguns exemplos, né? Deslocamento químico específico, que aí vem um segredo, gente. Olha só. Após as várias análises, várias avaliações de substâncias, foi construída, então, uma tabela periódica, uma tabela desses deslocamentos químicos. Como assim? Cada substância, cada tipo de átomo de hidrogênio apresenta um deslocamento químico específico. Assim como nós avaliamos infravermelho com a região específica, também podemos avaliar o deslocamento químico específico de cada átomo de hidrogênio também, certo? Então, o deslocamento químico também é como é que eu posso dizer, um número de referência, né, uma avaliação de cada grupo funcional, o que permite essa identificação. O grupo funcional nem tanto, mas de cada hidrogênio, de como ele está ligado, certo? Para a gente entender aqui, vamos lá, ó. Eu tenho aqui o metil, certo? O hidrogênio aqui, metil, são todos iguais. O deslocamento químico dele é muito baixo, em torno de 0,2, porque o nível de blindagem desse hidrogênio é tão alto por causa da baixa eletronegatividade do carbono. Quando eu pego e substituo um hidrogênio por um cloro, a eletronegatividade, que é muito maior do que o carbono, há uma mudança, uma alteração da distorção da nuvem eletrônica. Ela vai em torno do cloro, vai direcionada ao cloro. Então, há um deslocamento dessa nuvem do hidrogênio, permitindo que ele fique exposto, facilitando assim uma influência do campo magnético externo. Então, aqui o deslocamento químico do hidrogênio ligado ao clorometano já é 3, comparado ao hidrogênio do metano, é 0,2. Se colocarmos mais um átomo de cloro, esse deslocamento químico já vai aumentar, vai para 5,3. Porque aumentou ainda mais a capacidade de retirada da nuvem eletrônica do hidrogênio. E quando nós temos o triclorometano, aí que o bicho pega, que vai para 7,2, porque o cloro é muito eletronegativo e agora eu tenho 3 átomos puxando o elétron. Então a nuvem eletrônica em torno do hidrogênio é praticamente 0. Ou seja, ele está totalmente livre, com blindagem baixíssima. Certo? Então, já falei aqui, não precisa nem falar novamente. Sei que não tinha no texto. Aí vem. Então, aí vem as características, como eu falei com vocês, né? Existe a tabela que representa claramente cada estado de spin dos hidrogênios. E aqui agora a gente vai falar um pouquinho de cada um. Olha só. No aromático, por exemplo, nós temos aqui uma estrutura de ressonância que tem o campo magnético em torno do anel aromático. Consequentemente, essa nuvem eletrônica vai blindar ou não o hidrogênio. Neste caso, o que é que a gente tem? A nuvem eletrônica em torno do anel, ela deixa esse hidrogênio levemente desprotegido, porque a presença do anel aromático vai atrair a nuvem eletrônica para si, para estabilizar essas estruturas de ressonância. Tanto que o deslocamento químico de um anel aromático, de um hidrogênio ligado a um anel aromático, é em torno de 7 a 8, é muito alto. Então, há uma distorção da nuvem eletrônica do hidrogênio que permite que ele fique praticamente livre. Consequentemente, sua blindagem é muito baixa, certo? Então, a gente consegue perceber isso já na sua posição. Então, para o anel aromático, esse hidrogênio em torno de 7 e 8, a gente já vai saber que tem ali um hidrogênio ligado ao anel aromático. Observe que, se a gente pegar aqui, por exemplo, aqui pode ter um hidrogênio, certo? E aqui vai ter outro hidrogênio. Então, só por aqui já dá para perceber que esse hidrogênio tem 2 outros ligados nos carbonos adjacentes. Então, nós vamos ter aqui agora, ó, esse hidrogênio vai ter um sinal com 3 picos da regra mais 1.
N mais 1. Então vai ser 2 mais 1. Então aqui nós vamos ter um tripleto. Nós chamamos de tripleto porque são 3 picos. Poderia ser um dubleto, um quadro, e assim vai, né? E um quinteto, um quinteto, né? Aí vai os nomes bonitos, né? Por quê? Porque vai depender do número de hidrogênios adjacentes. Lógico que a gente vai falar um pouquinho sobre isso aí mais adiante. Aqui eu tenho agora a ligação dupla. Observe que a ligação dupla não possui a mesma natureza da ligação dupla do anel aromático. Porque na ligação dupla não há as estruturas de ressonância. Então não há uma fuga da nuvem eletrônica para o anel. Como aqui não tem anel, aqui só tem a dupla, então o seu deslocamento químico é menor. Então essa nuvem eletrônica da ligação dupla, ela permite o quê? Uma blindagem maior do hidrogênio ligado a ele. Consequentemente, esses hidrogênios da ligação dupla são mais blindados, então seu deslocamento químico é menor. Tanto que vai de 4,5 a 6. Na ligação tripla, segue o mesmo padrão, certo? Então, a nuvem eletrônica em torno da ligação tripla, como ela já é rica em elétrons, ela não há essa grande atração, certo? Então, o deslocamento químico do hidrogênio é baixo, em torno de 2,5. Aí agora vem, ó, vamos ver outros grupos. Por exemplo, o hidrogênio ligado de um aldeído. Aqui eu tenho um hidrogênio ligado a um carbono que está ligado a uma dupla com o oxigênio. O oxigênio é altamente eletronegativo, vai puxar os elétrons para si. Então, a nuvem eletrônica que está em torno do hidrogênio vai ser extremamente distorcida, certo? Então, gente, olha só. Quando a gente analisa isso daqui, observa que esse hidrogênio, a sua blindagem é quase nula. Tanto que a absorvância ou o sinal vai aparecer com deslocamento entre 9 e 10, muito alto mesmo. Certo? Em relação ao TMS, claro, né? Sinais de hidroxila e de NH também são alterados de acordo com a característica da molécula. Vamos lá, o que acontece? Olha só. O deslocamento químico vai depender muito da concentração desses grupos, né? Da solução também e da concentração das substâncias. Olha só, ligações de hidrogênio em soluções elevadas de concentração desprotege o hidrogênio, certo? Porque vai ter um grande número de ligações de hidrogênio. Portanto, o sinal é próximo de 3,5. O hidrogênio de um NH é em torno de 3,5 para o deslocamento químico. E no caso da hidroxila, vai para 4,5 de um álcool, por exemplo. Certo? Então a gente consegue identificar aqui. A troca de hidrogênios ácidos entre as moléculas orgânicas e solventes faz com que o pico tenha uma base larga e que desapareça com o uso de D2O. Ou seja, se nós utilizarmos o hidrogênio deutério, né, na forma, no lugar do hidrogênio prótio, né, tivermos água com o deutério, nós vamos ter o quê? Vamos ter um desaparecimento desse sinal. Então, gente, ó, o que acontece? Então, com o uso do deutério, nós vamos desaparecer o sinal dessa característica do hidrogênio da hidroxila. Então, por isso que em concentrações de deutério muito elevadas, não é tão fácil essa identificação. Vamos ver aqui agora, ó, alguns exemplos, né, para a gente entender como é que funciona. Ó. Temos aqui um exemplo do ácido acético, certo? O ácido acético, C-O, OH, CH3. Tudo bem? Vamos lá. Pela nossa ideia aqui, o que é que nós vamos ter? Nós vamos ter dois picos, certo? O pico correspondente a esse CH3 e o pico correspondente a esse hidrogênio da hidroxila. A hidroxila nós já vimos que é em torno de 2,5 a 3,5, né? Que é em torno daqui, ó.
Ele vem aqui. Só que o outro aqui também é intenso. Então tá muito próximo um do outro, ó. Então aqui é visual. A gente só consegue identificar principalmente esse. Aqui é um deslocamento muito alto, né, da questão. E aqui dá para perceber que são três, ó. A presença de três hidrogênios, esse pico é muito elevado. Então dá para a gente identificar nesse aspecto aqui, certo? Se, no caso, a gente tiver uma concentração muito alta, esse pico aqui vai ser acima da detecção e não conseguimos identificar. Vamos lá, então, ó, pegar outra estrutura aqui. Não é um ácido carboxílico, mas é semelhante. Temos aqui um éster, né? Na verdade, um éster com cetona na mesma estrutura. Temos aqui carbonila de uma acetona, carbonila de um éster. Temos esse hidrogênio, deixa eu limpar aqui para vocês visualizarem melhor. Vamos lá, ó. O que nós temos aqui? Temos uma, duas, três. Três distorções, né? No caso do estado de spin, que vão permitir três sinais. 1, 2, 3. Para a gente identificar, vamos lá, ó. Esse hidrogênio aqui está ligado a um oxigênio. Então vai puxar o elétron com grande força, consequentemente, a nuvem eletrônica vai estar distorcida aqui em torno do hidrogênio, tornando ele mais livre, ou seja, menos blindado. Ó, ele aparece aqui, tá vendo? Então ele é o menos blindado, então ele vai estar mais distante do TMS. O CH2 está entre duas carbonilas, então significa que esses hidrogênios vão estar menos blindados do que o CH3, por exemplo, que só está ligado a uma carbonila. Em compensação, ele está mais blindado do que o ligado ao oxigênio, porque o oxigênio é muito mais eletronegativo. Então a gente vai ter o pico aqui do CH2. Agora observe que proporcionalmente, ó, olha só, aqui e aqui, tá próximo, e esse de cá houve uma alteração, se tornando a sua distância bem maior. Isso por quê? Porque aqui está muito próximo do outro, porque são três hidrogênios. Esses aqui são dois. Então a intensidade influencia diretamente. Ah, mas professor, e o desdobramento em relação à quantidade de hidrogênios laterais? Deixa eu só apagar aqui para vocês visualizarem. Observe que todos os picos só tem uma. Tá vendo aqui, ó? Só um sinal. O que significa isso? Só um sinal. Que não há hidrogênio lateral. Certo? Regra N mais 1. Não tem nenhum, é 0, 0 mais 1, dá um pico apenas. Esse hidrogênio aqui, não tem ninguém próximo a ele. Esse hidrogênio também não tem, esse também não. Então tá bem isolado, bem distinto um do outro. Certo? Aqui, ó, só para a gente entender. Quantos sinais de deslocamento químico seria observado para cada substância em seu espectro RMN de hidrogênio? Vamos começar por aqui. Observe, eu tenho aqui hidrogênio, hidrogênio, hidrogênio. São três, então aqui nós vamos ter três sinais. Certo? Três sinais. Esse daqui está ligado ao bromo. Certo? Se esse está ligado ao bromo, então o bromo é mais eletronegativo, consequentemente o deslocamento químico dele, aqui vamos botar o TMS, e o deslocamento químico desse daqui, ligado ao bromo, vai ser mais distante. Esse de cá vai seguir a escala. Aqui, esse aqui e esse de cá mais próximo. Então teríamos três picos aqui. Só que o que acontece? Quantos hidrogênios estão ligados aí, próximos, adjacentes? 2. Então esse aqui seria um tripleto. Esse daqui tem 2 e 5 de um, 2 de um lado e 5 e 3 do outro, seria 5. Então seria um sexto, um sextupleto, né? Que são 6 picos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E o de cá que só tem 2, seriam 3 também. Então, ó, tá meio embolado aqui, mas deixa eu apagar aqui para facilitar o entendimento de vocês. Olha só. Esse camarada geraria um pico, na verdade, um sinal com 3 picos. Esse camarada geraria um sinal com 2 e 3, 5, um sinal com 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E esse camarada, um pico com 3. Certo? Lembrando que o deslocamento químico aqui, vamos botar em números, se a gente for analisar. Se a gente for analisar aqui,
Esse daqui tem maior deslocamento químico. Depois vem esse, o CH2. E por último, o CH3, que está mais distante do bromo. Então, quantos sinais? 3. Aqui vai ter 1, 2, 3. 3 sinais. Vamos ter esse ligado ao bromo mais distante. Ele vai ser 3 de um lado e 3 do outro. Então, seriam 7 picos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Esse daqui, né? Que é o mais distante. Depois vem os dois aqui que são iguais. Aí o segredo, esses dois são iguais. Então, nós vamos ter um intenso com apenas 2 picos. Porque é um dupleto devido à presença de somente um hidrogênio lateral. Certo? Então, só são 2 sinais. Então, esse vão ter 3 sinais. Esse daqui vai aparecer 2 sinais. Esse daqui nós vamos ter esse é um, aqui é outro e aqui é outro. Nós vamos ter o quê? 3 sinais também. Certo? Aqui nós vamos ter apenas um sinal. Tudo bem aí, gente? Alguém está com dúvida aí? Então vamos lá. Aqui. Tudo bem aí, né? Então, ó, esse daqui vai aparecer um sinal. Vai dar um sinal. Que é igual a esses 3 aqui, ó. Tá vendo? Então esses 3 aqui são iguais. Neste caso, eu vou ter um sinal aqui e um aqui. Então, eu vou ter 2 sinais. Esse camarada aqui, eu vou ter um sinal aqui e sinal aqui. Então, eu vou ter 2 sinais. Aqui eu vou ter um sinal e aqui eu vou ter um sinal. Então, eu vou ter 2 sinais aqui. Aqui eu vou ter um sinal e aqui outro. Então, eu vou ter 2 sinais aqui. Aqui todo mundo é um sinal só. Então, é tudo igual. E aqui a gente já sabe que vai dar em torno de 7 a 8, se não me engano, né? 7 a 8 de sinal lá, já correspondente a anel aromático. Aqui eu vou ter apenas... Aqui no caso aqui eu vou ter qual sinal? Eu vou ter um, né? Que aqui é semelhante a esse. Esse sinal é outro, certo? Possivelmente esse aqui é um pouquinho também mais distante. Então esses dois são iguais e esses dois também são iguais. Então vou ter 3 sinais aqui, certo? Então é assim que a gente identifica os sinais correspondentes. Aí vamos lá, ó. Intensidade dos sinais, como a gente está analisando. Aqui, ó, só para vocês lembrarem, aqui tem 3 hidrogênios. Sinal menor. Esse de cá tem quantos? Tem 9. Então, ó, maior, mais intenso. Então, se aqui tem 9 e aqui tem 3, significa que a intensidade desse sinal tem que ser 3 vezes maior do que esse. Então, esse daqui é um terço do sinal de cá, porque é proporcional ao número de hidrogênios. Por isso que nós chamamos, ó, uma análise integral. Ó, isso aqui é um integral que corresponde justamente à área disso aqui, certo? A área ou a distância, o comprimento desse sinal. Aqui poderia ser feito o cálculo, é dado pelo equipamento, mesmo você já vai e faz o cálculo desse sinal da integral. Aí vem aqui, ó, como calcular, né, o número de hidrogênios baseado na integral. Vamos analisar aqui, ó. Nós temos aqui 0,5, que é a distância desse sinal. Aqui 0 é 1. Aqui 1,5. Aqui 3. Certo? Então nós temos aqui quantos sinais? 4 sinais. Por que 4? Temos aqui 1, que é igual, 2, 3, 4. Em proporções, esse sinal aqui eu tenho 6 hidrogênios. Esse sinal aqui eu tenho 3 hidrogênios. Esse sinal tem 2 hidrogênios e aqui eu tenho 1 hidrogênio. Certo? Seguindo a proporção, como é que a gente faz aqui agora? Ó, vamos supor. Observe que eu tenho meio, 1, 1,5 e 3. Não tem como aqui eu calcular e dizer que aqui já é o número de hidrogênios. Não. Aí o que acontece? Aqui é eletrônico, já está me dando valor, então facilita muito minha vida, né? Então aí é um segredo, uma vantagem.
Pela proporção, como é que a gente faz aqui? Como é que a gente faz esse cálculo para identificar esses sinais ou o número de hidrogênios? Simples aqui, ó. Não deu 5, 1, 1,5 e 3? Aí a gente faz isso, ó. Pega todo mundo, divide pelo menor valor. 3, 0,5. 1,5 dividido por 0,5. 1 dividido por 0,5. E 0,5 dividido por 0,5. Então aqui vai corresponder a 1. Aqui vai corresponder a 2. Aqui vai corresponder a 3. E aqui vai corresponder a 6. Quem é 1? 1 hidrogênio. 2, 2 hidrogênios. 3 hidrogênios. E 6 hidrogênios. Certo? Observe que agora vamos entender, ver se está de acordo em relação ao deslocamento químico. Ó, esse sinal maior com as 6 hidrogênios. Vamos ver se bate certinho. Esse aqui é o que tem maior deslocamento químico porque está menos blindado, porque está ligado ao oxigênio. Ponto. Então ele está aqui, ó, em torno de 3,5 a 4. Hidroxila, que a gente já falou. Esse camarada, os dois aqui, ó, esses dois estão ligados a oxigênio ou carbonila. Esse está ligado a carbonila e ligado a um carbono ligado a hidroxila. Então o deslocamento químico dele é um pouco maior. Então ele está aqui, 2 hidrogênios. Esse de cá que tem 3 hidrogênios, um pouco menor, está aqui. E esse de cá, que está ligado ao carbono e é um CH3, menor deslocamento químico, é aqui. Então bate certinho com a avaliação. Certo? Agora, gente, ó. Deixa eu ver se aqui dá para visualizar, que ele não ampliou, mas vamos ver se a gente consegue ampliar aqui, se ele manteve. Vamos lá, ó. Quantos hidrogênios ao carbono adjacente nós temos aqui? Ó, no carbono adjacente não tem nenhum. Certo? Se não tem nenhum hidrogênio, apenas um pico, tá vendo? Esse de cá também nenhum. Então, ó, apenas um pico. Esse também nenhum. Só tem um pico. Então, todos aqui só tem um pico, por quê? Porque não tem nenhum carbono ligado ao hidrogênio, ou nenhum hidrogênio ligado ao carbono adjacente. Certo? Os hidrogênios não equivalentes em carbonos adjacentes têm campos magnéticos que podem alinhar ou não com o campo externo. Aquela questão, né? Com o sinal que a gente estava falando agora. Eu vou botar aqui logo para facilitar a vida. Vamos pegar aqui, ó, um exemplo. Tribromoetano. O que a gente tem aqui? Deixa eu ampliar para vocês visualizarem melhor. Ó, o que eu tenho aqui? Eu tenho aqui o tribromo, né? Etano. Tenho 2 hidrogênios e um aqui. Esse carbono está ligado a 2 bromos e esse carbono está ligado a um bromo. Esse hidrogênio, né? Esse hidrogênio tem menor blindagem, então ele tem maior deslocamento químico. Tá aqui, tanto que está em torno de 5 e pouco. Esse de cá só está ligado a um bromo. Então, a blindagem química dele, a blindagem de elétrons dele é menor. Ou menor não, desculpa, é maior. Então, significa que ele vai ter um menor deslocamento químico. Tá aqui. Agora, observe, ó, a natureza dos picos. Aqui eu tenho 3 picos, aqui eu tenho 2. Ó, 1, 2. 1, 2, 3. Certo? Observe. Esse hidrogênio está ligado ao carbono, que ligado a esse carbono está 2 hidrogênios, ou seja, o carbono adjacente tem 2 hidrogênios ligados a ele. Então, se são 2 hidrogênios, seguindo a regra N mais 1, né, que é baseado na pirâmide de Pascal, eu tenho 2 mais 1 vai dar 3, então são 3 picos. Agora, invertendo, esse daqui tem um carbono adjacente que está ligado a um hidrogênio. Então, um hidrogênio somente. 1 mais N, no caso, seguindo a regra N mais 1, 1 mais 1 dá 2, então são 2 picos. Certo? Então, é isso que nós chamamos de desdobramento em relação aos picos. Se tem 2 picos aqui, significa um hidrogênio adjacente. Se tem 3 picos aqui, significa 2 hidrogênios adjacentes. Aqui, ó, já está só para explanar e mostrar a mesma coisa. Certo? Aqui é a questão da pirâmide de Pascal, que segue a regra N mais 1.
certo? À medida que vai aumentando, a gente vai... Ó, aí vem o simpleto, dupleto, tripleto, quarteto, quintopleto e assim vai, certo? Aqui, ó, vamos lá, vamos avaliar essa molécula aqui para identificar. São dois hidrogênios diferentes, dois tipos de hidrogênio diferentes, então são dois sinais. Tá aqui. Vamos ampliar aqui para a gente enxergar melhor. Ó, aqui, o ligado ao cloro está mais distante. Então, ele está mais distante, ou seja, tem maior deslocamento químico. Quantos hidrogênios ligados a ele? Tem 3, então ele tem que ter quatro picos, né? Um quarteto, quatro pletos, sei lá, alguma coisa assim desse tipo. O que acontece? O que nós vamos ter aqui? 1, 2, 3, 4. 4 picos, tá vendo? Já esse outro hidrogênio aqui, ele tem um só, então tem que ser 2 picos. Tá aqui, 2 picos. Então, esse desdobramento é muito interessante a gente avaliar, porque a gente consegue deduzir não somente o átomo que está ali, né, de hidrogênio, quantos átomos tem aquela natureza, mas também quantos átomos em torno dele. Isso é o que facilita muito a análise, certo? Aqui é uma escala de frequência para vocês identificarem, ó. Ó, aqui eu tenho o silano, o tetrametil metano, ou podemos simplesmente chamar de neopentano. Observe que o deslocamento químico, à medida que vai aumentando a, a distorção da nuvem eletrônica em torno do hidrogênio, ou seja, a limpeza dele, vai aumentando seu deslocamento químico. Até chegar aqui, ó, no aldeído, ou mesmo no ácido carboxílico em torno de 12. Certo? Então, observe, ó, nós temos aqui uma escala crescente desse deslocamento químico, de acordo com os átomos ligados ao, aos átomos ligados em torno do carbono adjacente, se é mais eletronegativo ou não. Certo? Aqui são outros exemplos para a gente entender os grupos. Olha só, alcanos sempre tem baixo deslocamento químico. Éteres e sulfetos também, em torno de 3, é muito baixo também. Nós vamos ter alto deslocamento químico para ácidos carboxílicos, aldeídos, fenóis, amidas também, então já está aqui, aromáticos e um pouquinho dos alcenos ali, certo? Nessa pegada aqui, ó. Daqui para cá, alto deslocamento químico. Daqui para cá, baixo deslocamento químico, certo? Aqui são cada grupo, né, para identificar cada um mais ou menos, como se fosse uma tabela para facilitar nosso entendimento. Aqui temos uma tabela de característica, né, que é mais ou menos a mesma coisa, só que aqui em números. Alcanos, em torno de 0,9, muito próximo de zero. O CH3, claro, né, os CH3 que são os grupos externos. O CH2, no meio da molécula, 1,3, já aumenta um pouquinho. O alcano, no caso terciário, já é 1,4, certo? Não tem o quaternário porque não tem hidrogênio ligado, né? Claro. Aqui, cetonas, alcinos. Aqui eu tenho aletos de alquilas. Ó, como é que tem 3,4, né? Ou pode ser o oxigênio também, nessa situação, que são os éteres ou mesmo os álcoois. Aqui, os alcenos, já aumenta, já começa a aumentar. Hidrogênios ligados a carbono, ou seja, ramificações de alcenos, já baixa de novo. E aí vem fenóis, aqui é fenil, é aromático, gente. pH é fenil. No caso, hidrogênio ligado ao fenil, ao aromático, 7,2. O hidrogênio ligado ao carbono, a ramificação do aromático já diminui novamente, vai lá para trás. Certo? Aqui eu tenho aldeídos, em torno de 9 a 10. Ácido carboxílico, 10 a 12. Os álcools variam entre 2 e 5, muito pouco. Os fenóis variam de 4 a 7. Né? O hidrogênio ligado à hidroxila do fenol. E as aminas de 1,5 a 4. Então é muito baixo. O que nós temos maior destaque está aqui, ó. Nós temos aldeídos,
ácidos carboxílicos e, no caso aqui, os aromáticos. Se destacam muito, seu deslocamento químico é muito alto. Aqui, um exemplo. Mais um exemplo, né? Vamos lá. Anel aromático. Certo? Olha só. Aqui no anel aromático, todos são iguais, tá vendo? São quantos? 1, 2, 3, 4, 5. Ligados ao anel aromático. Aqui eu tenho outro. E aqui tem um outro. Então são quantos sinais? 1, 2, 3 sinais. Aí vem, ó. Observe. O que é que nós vamos ter aqui? O anel aromático tem alto deslocamento químico. Então, aqui. O CH2, baixo deslocamento químico. E o CH3, menor deslocamento químico ainda. Certo? Aí vem a área integral, ou seja, aí por isso que, olha só, mas a intensidade do pico aqui e tal, é maior, professor. Não, mas aqui é a área integral. Olha só, de integralização. Aqui tem 5, 2 e 3. É esse valor aqui que a gente tem que levar em consideração. Tudo bem? Essa intensidade de pico aqui é calculado eletronicamente pelo equipamento, ele já é dado. Deixa eu apagar aqui para vocês visualizarem. Quando ele não vem aqui, certo? Quando ele não já vem dado, esse valor é dado por uma constante aqui, ó. Certo? A área relacionada a isso aqui, ó. Esse valor que vem aqui embaixo, nos mais antigos, é o mesmo valor de integralização, certo? Só que ele é dado em uma ou outra numeração e aí a gente tem que fazer a conversão para a integralização, que é um cálculo mais intenso que não cabe a nós. É melhor a gente partir mais para os eletrônicos e já está pronto, já vem para a gente do jeito que a gente precisa utilizar. Então aqui eu tenho 5, 2 e 3, certo? Essa área de integralização. Que já tem aqui na verdade já está calculado em torno do número de átomos de hidrogênio. Aqui tem 2, que é isso aqui 3 e aqui 5, correspondente a isso. Aqui outro exemplo, metil isopropilcetona, carbonila, tem um sinal, 2 sinais, 3 sinais, certo? Porque esse daqui é igual a esse. Então eu vou ter 1, 2, 3. O de maior intensidade, qual é? O de maior intensidade, aí a gente vai analisar, ó, esses dois estão ligados à carbonila. O de cá tem um metil ligado. Então, essa nuvem eletrônica aqui vai distorcer mais. Então, esse hidrogênio, ele tá mais o quê? Aí vem aquela questão, né? Da blindagem. Como é que a gente avalia aqui? Ah, vamos supor, professor, fiquei na dúvida, aqui é um CH3, aqui não. Então, como é que eu vou identificar? Primeiro, esse daqui só vai aparecer um pico. Por que só um pico? Porque não tem hidrogênio adjacente. Adjacente, tá vendo? Ó, não tem hidrogênio adjacente. Esse de cá tem hidrogênio adjacente. Tem quantos? Tem 6. Então ele vai aparecer 7 picos. Ó, aqui, ó. Aí vamos lá, ó. Esse daqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Observe aqui, ó, 7 picos. Observe que ele tem maior intensidade, né? Menos blindado do que esse. Mesmo estando ligado na mesma natureza. Ah, mas professor, por quê? Se tá no mesmo negócio. Aí vem aquela ideia, ó, que a gente falou antes. Aqui, ó, cadê? Deixa eu limpar. Ó, já é maior, tá vendo? CH3 do CH já é maior. Blindagem maior. Então significa que o deslocamento químico dele já é maior. Por isso que ele é mais distante do referência TMS. Então por isso que ele vem para cá, ó. Eles são 7 picos. O segundo, que é esse aqui, ele tá aqui, ó, um pico só, tá vendo, ó? Só um pico. Esse de cá, esses 6 hidrogênios, só tem um hidrogênio lateral, então só tem 2 picos. Então, de menor deslocamento químico. Certo? A área, como eu falei com vocês, tá vendo aqui, ó? Essa distância aqui, ela é calculada através da integral. E esse valor é dado pra gente. O equipamento já faz isso tudo pra gente.
Ele vai dar o valor da integral, da integralização, ou o valor exato já correspondente ao número de hidrogênios. Vamos lá, um exemplo. Um exercíciozinho assim para a gente treinar. Olha só. O composto, cujo espectro Rn de H é exibido a seguir, certo? Possui a forma molecular C3H6Br. 2. Propõe uma estrutura. Então, ó, eu tenho aqui 3 carbonos e 2 bromos e 6 hidrogênios. Vamos lá, ó. Primeiramente, quantos picos nós temos aqui? Nós temos 1, 2. Só temos 2 picos, significa que só temos 2 tipos de hidrogênio na molécula. Vamos lá, ó. Olha só. Se eu fizer isso, um exemplo. Fizer isso, eu tenho dois tipos de hidrogênio. Só que esses aqui são iguais a esse. Então essa estrutura aqui já não é. Já tenho certeza que não é ela, porque esses hidrogênios são iguais a esse. Observe a mesma natureza de um lado do outro. Então não é essa estrutura. Deixa eu apagar aqui. Deixa eu abrir o nosso quadro aqui. Então vamos entender aqui, ó. Vamos entender isso. C6, ó, não, C3H6Br2, certo? Eu preciso que tenha 2 tipos de hidrogênios, somente, porque só tem 2 picos. Então vamos lá, ó. Carbono ligado a carbono, ligado a carbono. Pronto, vamos botar assim. Não vai ser o bromo no meio, porque o bromo ele não faz 2 ligações, só faz uma. Aí vamos tentar aqui, né? Vamos lá, ó. Vamos só para lembrar aqui como é que tá. Eu tenho um pico com menor deslocamento e um pico com maior deslocamento. O pico de menor deslocamento, ele tem, ou seja, o sinal de menor deslocamento, ele tem aqui 1, 2, 3, 4, 5 picos. Então, significa que ele tem 4 hidrogênios laterais. Certo? Adjacentes. Esse de cá tem um tripleto, então significa que ele tem 2 hidrogênios laterais. Então, esse aqui tem 2 Hs e esse de cá tem 3. Não, 3 não, 4. 4, né? Tem 4 hidrogênios. Então, já sei que eu tenho 2 átomos de hidrogênios iguais que possuem 4 hidrogênios laterais do lado dele. E eu possuo 4 hidrogênios iguais que possuem 2 hidrogênios laterais do lado dele. Então, isso eu já sei ali, ó. Só fazendo essa análise. Então, o que nós vamos ter aí, então? Como é que vai funcionar isso? Onde é que nós vamos chegar aqui? Vamos lá, ó. Vamos botar aqui um hidrogênio aqui. 2 hidrogênios, né? Tá aqui no meio. Se eu colocar um bromo aqui e 2 hidrogênios aqui. Certo? Vamos ver se esse daqui é compatível. Ó, esses hidrogênios são iguais a esses. Certo? Até aí tranquilo. Né? Temos 2 bromos também, então 4 hidrogênios aqui, 2. Beleza. Tá compatível. Mas, vamos lá, ó. Observe. O bromo tá ligado a esse carbono. Então, esses hidrogênios aqui, a nuvem eletrônica está indo toda pro bromo. Então, a blindagem dele vai ser menor. Correto? Então, blindagem menor significa que esses hidrogênios, esses aqui hidrogênios são menos blindados, né? Então, consequentemente, teria maior deslocamento químico. Menor deslocamento químico. Então, eles estariam mais distantes do TMS. Então, o sinal dele seria aqui. Então, aqui eu teria o quê? Ó, 1, 2, né? 2. Então, aqui seria um tripleto. Pronto, beleza. Estaria aqui. Ótimo. Até aí tá batendo. Esse de cá
tem menor deslocamento químico, então estaria aqui. Aí teria 2 e 2, 4. Então aqui seria 5 picos. Então, bateu. Então, eu acho que a melhor forma de escrever a estrutura é essa daqui. É mais compatível com o meu sinal. Porque, ó, é o que analisa, ó. 2 hidrogênios que estão laterais a ele. Aqui, 4 hidrogênios laterais a ele. Então, bateu certinho. Pode falar, Fran. Oi, Fran, pode falar. Você levantou a mãozinha. Desculpa, desculpa, Flávio, foi sem querer. É sono, né? Também, mas não é tanto assim não, porque eu bati aqui sem querer. Ah, é, mas tá acabando aqui já. Entendeu aí? Então, ó, aqui nós temos então o espectro que a gente consegue deduzir a forma que é no caso, né? 1, 2, 3, 4 hidrogênio no meio. Aqui o bromo. Hidrogênio. Certo? Pronto, então essa é a fórmula dessa molécula. Próximo, vamos ver outro exercício. Vamos lá, o 2. Propõe as estruturas para os compostos adequados aos seguintes dados do RMN de hidrogênio. Olha só. Aqui eu tenho um deslocamento químico. Aqui eu já estou dizendo a integralização, que já está determinando quantos hidrogênios estão nessa característica, e dizendo que ele é um dupleto. Aqui eu tenho outro deslocamento químico, dizendo que são 3 hidrogênios e é um simpleto. Aqui eu tenho um hidrogênio na situação de multipleto. Então, olha só, aqui eu já tenho 4, que já completou os 10 hidrogênios que eu preciso. E agora, como é que a gente vai fazer isso? Ó, só tem um hidrogênio ligado a ele. Então, aqui a gente já sabe que esse hidrogênio aqui está isolado, mas tem quantos hidrogênios em torno? Tem múltipletos, são todos aqui, praticamente, né? Como é que a gente vai descobrir agora essa fórmula? São 5 carbonos. 5 carbonos, né? Deixa eu pegar aqui. 5 carbonos, né? Aí o bicho pegou aí agora. 5 carbonos. Vamos ver. 5 carbonos. Pode ser assim, né? Vamos começar por assim. Geralmente começo logo deduzindo dessa forma. Ele está dizendo que são 10 hidrogênios, né? Eu tenho, só para lembrar aqui, eu tenho um dupleto, um simpleto e um multipleto, né? Então, um simpleto, multipleto e um. Eu tenho 6 hidrogênios com dupleto. Eu tenho, quanto foi que ele falou? 3 hidrogênios como simpleto. E tenho um hidrogênio multipleto. Quer dizer o quê? Aqui, dupleto significa que tem um hidrogênio do lado dele. Simpleto significa que não tem nenhum hidrogênio do lado dele. Certo? Adjacente. E aqui, multipleto são vários hidrogênios em torno dele. Vamos lá, vamos pensar aqui. Se tem um hidrogênio, aqui se tem um simpleto, significa que tem 3 hidrogênios isolados. E tem um oxigênio, né? Então, assim, quem consegue isolar o, o hidrogênio, possivelmente vai ser assim, ó. Então, a gente vai ter isso aqui, ó. Um oxigênio como um éter, né? Então, aqui, quando eu faço isso, ó, já mudou. Certo? Que mais agora? Então, aí a gente já começa a mudar aqui, né? Já tem aqui esse isolamento. Já isolei 3 hidrogênios. Ok. Agora, vamos lá. Precisamos de mais. São quantos? São 5, né? São 5. Então, precisamos de 5 5 carbonos. Vamos botar mais um aqui para ver se é uma ramificação. Deixa eu ver como é que bate aqui. Um multipleto, né?
um multipleto. Aqui poderia ser multipleto, tá vendo, ó? Um aqui. Esses dois seriam diferentes. Deixa eu ver aqui. Vamos voltar novamente. São 3 hidrogênios diferentes, né? Então aqui já não serve. Esse aqui já não vai servir porque esses dois aqui são diferentes, né? Então teria que ser um, dois. Aqui são diferentes, já não dá. Multipleto. Que já fosse simpleto. Ah, já sei. Já sei como é que vai ser. Ó, repare, ó. Se a gente pegar aqui, né? Se eu pegar aqui e colocar um CH3 mas aí e não vai ser um simpleto, né? Novamente, não bate porque não são 5 carbonos. Aqui o que está mais próximo da ideia seria esse aqui. Então isso aqui vai ter que ser. Então tá faltando um pequeno aí, ó. Uma ideiazinha ali, tá faltando alguma coisinha. Porque aqui, ó, a única forma que seria ser isso aqui, ó. Ele tá considerando, ó, 6 átomos de hidrogênio sendo um dupleto. Não tem como. Um dupleto. É. Porque aqui não existe. Isso aqui não existe. Seriam 6 átomos, tá vendo? 6H2. Isso aqui é mais complicado. Tá faltando um aí, ó. Não tá batendo. Porque um multipleto seria um hidrogênio ligado aqui, ó. Podendo ser assim, que aí é um multipleto. E aqui, ó, teria que ter outro. Tá faltando alguma informaçãozinha ali, provavelmente. Para se tornar aqui, ó, mais um pico. Só 3 picos não é suficiente. Então, aqui tá faltando alguma coisinha para completar o número de carbonos. Ah, não, mas peraí, esse C5 ainda tem a ligação dupla. Foi mal, desculpe. Tô vendo ali agora, C5H10. C5, eu pensei que era C5H12. Ah, agora entendi. Então, peraí que a gente agora consegue fazer tudo. Vou limpar aqui agora pra gente conseguir. Vamos lá, ó. É C5H10O. Então facilita. Aqui eu tenho uma ligação dupla ou na estrutura ou com oxigênio. Certo? Aí agora vem, agora ficou mais fácil. Vamos lá. Observe que todos aqui, gente, ó, são baixos. 2,45, 95, tá vendo, ó? Nenhum deles tem elevado deslocamento químico. O que significa isso? Significa que eu não tenho aquelas estruturas com deslocamento químico muito alto, como aldeídos, aromáticos. Tá vendo? Só pra gente lembrar aqui, ó. Aqui, ó. Ó, aromáticos. Tá tudo em torno de 2,5, tá vendo? 2 e pouco. Então, o que a gente pode ter? Uma cetona. 2,5, tá vendo aqui, ó? Uma cetona. Então, possivelmente ali é uma acetona naquele bolo. Vamos pegar lá a acetona. Pra gente entender agora. Agora sim, agora ficou mais fácil. Quer ser C4?
Ó, vamos isolar. Ó, como facilitou a vida agora. Opa, facilitou muito a vida. Pronto, é essa estrutura aí. Certeza absoluta agora que é essa estrutura. Por quê, ó? Só porque eu não analisei aqui, não tinha visto que era CH10, gente. Sei que tinha sido H12, que aí não tinha ligação dupla, mas tem. Então, o que que acontece? Olha só. Primeiro, 6 hidrogênios como dupleto. Tá aqui. 6 hidrogênios como dupleto. Tá vendo, ó? Igualzinho. Aí vem o outro lá. Um, um hidrogênio como multipleto. Ele aqui, ó. Ó o hidrogênio aqui. E 3 hidrogênios. Opa, vou botar do preto. 3 hidrogênios como simpleto. Pronto. Resolve minha vida aqui. Porque eu tenho 3 hidrogênios simpleto, que são isolados, que ele tem maior pico, né? Pode observar que ele está ligado ele está ali, ó, simpleto, maior pico não, desculpe, no meio, né? Entre um e outro, que é 2,10, correspondente a uma cetona. Ó, cetona, ó lá, 2,100, cetona, tá vendo, ó? Cetona. E um hidrogênio multipleto, que tem maior deslocamento químico, que ele é semelhante, ó, só para lembrar aqui, e o semelhante a esse, ó. Esse aqui aparece. Papapá, papapá, papapá. Esse aqui não tem, não, ó. Deixa eu ver. Dupla. Não, não tem aqui, mas acho que vai ter K. Não, não tem, não, não aparece. Mas aí, ó, ele é o que tem maior, porque ele tá aqui, ó. Ele já é maior aqui que os demais, e ele ainda tá ligado à carbonila. Então ele tá aqui, ligado à carbonila. Então seu deslocamento químico com toda certeza vai ser maior. Por isso que ele segue essa característica, tá vendo, ó? Aqui agora a gente chegou na estrutura. E o de cá? Olha só, 3 carbonos. Deixa eu ver se eu consigo desenhar por aqui. 3 carbonos, um bromo e 5 hidrogênios. Eu tenho 3 simpletos, um simpleto e um simpleto largo. É... Esse não mostrou aqui. Um hidrogênio, 3. Ah, C3H5. Sim, sim, sim. C3H5. Então são 5 hidrogênios somente. Então, tem ligação dupla, né? Ligação dupla. Deixa eu ver se vai ter tripla. Não, só uma ligação dupla que tem. O bromo vai estar ligado aqui. E aqui nós vamos ter 3 hidrogênios isolados. Nenhum é dupleto. Então aqui só sobra um hidrogênio. Muito próximo. Possivelmente vai ser esse aqui. Porque esses 2 hidrogênios aqui tem o cis e o trans, né? A questão do cis com o bromo e ele como um trans. Porque se botar um hidrogênio aqui, vai ter que aparecer um multipleto. Aí vai ser isso aqui mesmo. Possivelmente, esses dois aqui têm picos diferentes por causa da posição cis e trans deles, né? Não que vai ter cis e trans para isso. Ou então, deixa eu ver aqui se há uma possibilidade de ser um ciclo. Se fechar, 2 hidrogênios aqui, bromo. Não, não dá.
2 hidrogênios. Não dá também. Então, tem que ser daquele jeito mesmo. Aqui vai ser 3 e 3 carbonos. O bromo no meio. Ligação dupla. 3 hidrogênios. Tá aqui. E aqui cada um com o seu. Bate certinho. Então esse de cá tem uma diferençazinha por causa da cis e trans, que a gente, acho que eu falei aqui com vocês. Deixa eu ver se eu mostrei. Aqui, ó. Torno de 5 e 6, tá vendo? Ele vai aparecer. É esse mesmo. 5 e 6, é esse cara aqui mesmo. Simples assim. Não tem outra possibilidade. Aí vem aqui agora o próximo exercício para a gente encerrar. Composto cujo espectro RMN de de hidrogênio é representado a seguir tem forma molecular C4H7O2Cl e um pico de absorvância no infravermelho em 1740. O que significa esse pico de absorvância em 1740? Significa uma carbonila. Ó, aqui já estamos combinando técnicas. Então, se tem uma carbonila com o cloro ligado ali, né, possivelmente, aí ele tem 2 oxigênios, ele vai ter aqui, ele pode ser duas coisas, né? Possivelmente eu acho que ele vai ser um éster, né? Para dizer a ideia. Ele tem 2 picos. Então, se são 2 picos, eu vou ter pico de um lado e do outro, né? Então, eu vou ter hidrogênios separados. Tenho 4 carbonos. Primeiro carbono, ligação dupla com oxigênio. Ligado ao oxigênio, ligado a um C. Ligado a um C. Deixa eu ver aqui. Se for assim, mas não vai dar 5. Vamos limpar aqui. Vamos preparar. Ó, vamos lá, então. Ele tem, na verdade, 1, 2, 3. São 3 picos, na verdade. Ah, não, são 3, gente. Ó. 1, 2, 3. Ah, facilita agora. Então, ó. Vamos lá, tentar desenhar ele aqui agora. São 3 picos. Um tripleto e um com 3 com 3 carbonos, 3 hidrogênios, né? O que a gente faz aí agora? Vamos lá, ó. O que acontece? C4 C4H7O2Cl. C4H7O2Cl. Então a gente já tem e um pico de 1700. A gente já tem uma carbonila. 1740 é característico de éster. Então aqui, ó. Tá aqui. Certo? Então essa estrutura a gente já vai ter. Aí vamos lá. 4 carbonos. Se eu coloco um carbono aqui, eu tenho aqui, ó, 3 hidrogênios. Eu tenho esse um simpleto, tá vendo? Poderia ser esse simpleto aqui. Aí vem aqui CH2, CH3, 4. Então, 3, 2, 5, 5 e 3, 8. E agora vamos substituir um dos hidrogênios por cloro. Se eu botar o cloro aqui, eu vou ter isso aqui, são 4, isso fica tripleto. Não, não bate. Então, aqui no caso, o que que acontece? Se eu apagar esse, botar aqui 2 hidrogênios e apagar esse aqui. Aqui. Aqui eu vou ter ele isolado, certo? Que é um simpleto.
Vou ter esse CH2 aqui ligado ao oxigênio. E vou ter o CH3. Esse daqui vai ser um dupleto. Tá lá bem próximo do TMS. Esse de cá vai ser um, no caso, 4, né? Dupleto não, tripleto, desculpe. Esse aqui vai ser um tripleto. E aqui vão ser 4 picos, que tem esses 3 aqui, e tá com um alto deslocamento que está ligado ao oxigênio. Então, possivelmente vai ser essa estrutura. Aqui vai ser uma estrutura que são 3 picos. Um simpleto, CH2Cl, tá aqui o simpleto, ligado a uma carbonila, ligado a um oxigênio, ligado a um CH2, ligado a um CH3. Esse daqui passa a ser esse camarada, esse passa a ser esse camarada, e esse de cá, esse pico aqui. Certo? Porque, ó, esse pedacinho, tá vendo? E aqui é grande, ó, maior. Então aqui tem dois muito parecido, e aqui o maiorzinho que tem 3. É isso mesmo. Então essa é a estrutura mais provável mesmo. Então a gente encerra aqui, ó, com essa estrutura. Deixa eu botar ela mais bonitinha. Pronto. Então a gente encerra fazendo essa estrutura. Gente, o que que acontece? Para a gente encerrar aqui, o conteúdo é o seguinte: a gente vai usar as 3 técnicas para identificar as funções. Observe que nessa própria questão aqui, eu já tenho a técnica de infravermelho associada à ressonância magnética. Eu poderia ter o espectro de massa, que me garantiria o quê? A massa molecular, que muitas vezes não aparece. Então aí já é uma ideia interessante que a gente pode concluir, certo? Então, essa é a nossa proposta de hoje. Por hoje a gente encerra então o ressonância magnética. Ah, sim, Lex, desculpa, você falou, eu não vi aqui não. Como assim a última é simpleto, Lex? Aonde que é simpleto? Ah, você já viu, né? Eu não vi, eu acabei não olhando. Acabei não olhando a sua resposta aí, porque eu tava tão concentrado aqui que esqueci de olhar o chat. Me empolguei. Ah, me empolguei, desculpa aí. Sim, gente, então, foi mal, Alex. Eu me empolguei aqui, fiquei tão vibrado aqui tão fissurado aqui na resposta aqui que eu me empolguei e esqueci das outras coisas. Mas é assim mesmo, professor. Se até se parar, você perde a concentração também, né? E acaba se perdendo. Não, mas não, é sério mesmo, eu fiquei viajando aqui assim, porque a gente vai. Que eu não tinha respondido essas questões. Então, estou respondendo agora com vocês. Então, aí a gente vai analisando a questão da mesma forma como vocês, né? Então, eu fiquei bem vibrado aqui mesmo no negócio e fiquei empolgado. Mas assim mesmo. Normal, né? Toma vergonha, Fran, até você. Então, gente, ó, vamos encerrar por hoje, que é a nossa aula de hoje, né? Sobre RMN. Certo? Então, deixa eu apagar aqui a gravação.